E na época que foi o início da pandemia, nos primeiros protocolos do próprio Ministério, eles falavam que as pessoas da mesma fileira da cadeira do avião, e 2 à frente e 2 atrás, eram pessoas que eles faziam o monitoramento dos contactantes. Então, quando você tinha um caso suspeito, pegava-se aquela fileira, o número das cadeiras e fazia o contato com as demais. E, na verdade, essa garota acabou indo a óbito realmente por causa da gripe suína? Então, nós não temos essa confirmação de certeza ainda, né? Existem várias especulações sobre o assunto, mas eu acho um pouco prematuro nós podemos dar um diagnóstico da causa de óbito dessa paciente, sem que haja uns exames de confirmação e demais informações. É mesmo porque são 9 horas um voo aproximadamente de Miami, de Orlando até o Brasil. E em 9 horas ela desenvolveu uma insuficiência respiratória tão grande, tão rápida, que levou ela à morte. É até difícil a gente realmente ter certeza que foi isso. Exatamente. E nós não temos também a informação de como ela estava no momento do embarque também, né? Então tem várias informações aí que precisam ser confirmadas para que a gente possa afirmar qualquer coisa. Doutor, aquele indivíduo que fica em casa, sendo monitorado ou até mesmo tratado, quais são os cuidados que a família deve ter? Esse indivíduo deve ficar no quarto fechado, deve ligar um ar-condicionado com filtro especial, como deve ser? O ideal, se ele puder, que ele tenha um quarto individual, arejado, né? Abre as janelas, deixa entrar bastante ar, né? E se ele precisar compartilhar algum outro local da casa com familiares, então ele usa uma máscara cirúrgica. Se ele for ter um contato mais próximo com outras pessoas, aquele contato de menos de 1 metro, né? Então usa a máscara, né? E ter o seu próprio prato, o seu próprio copo, talheres, isso individualizar. A sua toalha de rosto, que ele pode enxugar a boca, né? Utilizar sempre lenço descartável. Então essas são as orientações que a gente passa. E pelo período que a vigilância determina em termos de isolamento, que vai ser em torno de 7 dias. Há tempos atrás aí, nós vimos que soltaram na mídia um alarde muito grande, que pintaram demais. E alguns dos nossos internautas, como a Natália Pontes lá de Botucatu, ela quer saber se isso é um sensacionalismo ou é realmente uma preocupação que nós devemos ter com a gripe suína. Mesmo porque o senhor acabou de nos dizer que 97% das pessoas que pegam a gripe suína acabam nem recebendo tratamento. Exatamente. Natália, eu acho que nós estamos diante de uma situação muito diferente do normal. Nós tivemos a chegada de um vírus novo numa população em que, em teoria, todos estão suscetíveis a pegar a doença. Nós não temos vacina contra isso e ninguém na população foi exposto previamente a esse vírus. Nessa situação, é necessário contato, precauções sim, uma vez que nós não sabemos exatamente como vai ser a evolução futura desse vírus e nós não sabemos também como vai ser o comportamento quanto à disponibilidade de vacinas e todas as outras medidas, né, de cautela quanto à prevenção do vírus. Existe sim um grande alarde sobre o assunto, porém eu acho que esse alarde ele é necessário. É necessário que a população, de maneira bastante rápida e eficaz, tome as suas medidas para evitar a contaminação pelo vírus. É mesmo porque foi tão divulgado que, como eu estava dizendo, hoje o pessoal passa na frente, gripe suína, nem para escutar. Eu acho que é importante, porque muitas vezes você pergunta para a pessoa se ela está sabendo, ela nem está sabendo. Ela já recebeu tanta informação que ela não sabe mais nem no que acreditar. Doutora, o Luiz Alfredo lá de Promissão, ele quer saber se tem algum problema comer carne de porco. Não, você pode comer a carne de porco, né? Ela não tem nenhum vínculo com a transmissão da doença, né? O que se sabe é que a transmissão ela é feita via respiratória de pessoa para pessoa, não tem nada a ver com a ingestão de carne. O porco não transmite? Não, pode comer à vontade. Mesmo porque a porcada está em alta, aí líder absoluto, tranquilo do Campeonato Brasileiro, está lá na frente de todo mundo, então não tem problema a ingestão de carne suína. Está muito bem comprovado isso. Certo. Ela tem uma relação com a gripe aviária, nós discutimos isso no início, mas é uma pergunta da Joane lá de Itapeva. Tem algum tipo de relação? É o mesmo vírus, sabemos. Mas e os sintomas, alguma coisa a mais? Bom, Joane, é o seguinte, o
humanos de gripe, todos eles, guardam no seu interior um pouquinho do material genético do vírus da gripe humano, do vírus da gripe do porco e do vírus da gripe das aves, né? O vírus influenza, que é o vírus dessa gripe que tá rodando o mundo agora, ele tem alguma semelhança sim com o vírus da influenza, porém ele tem características particulares que são dele, entre eles a possibilidade maior de infectar humanos e não aves, como nós observamos no vírus da gripe aviária. Eu gostaria então que a doutora Valéria, o doutor Gustavo, deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador. Eu queria deixar como orientação evitar aglomerações, estar sempre lembrando de utilizar lenço descartável, não utilizar mais aquele lenço de pano e higienizar sempre as mãos. Isso são as medidas preventivas mais eficazes que a gente está vendo em termos de transmissão do vírus. E o senhor, doutor Gustavo? Eu queria deixar bastante claro para a população que o que nós já sabemos é que quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido nós conseguimos instituir tratamento com maior efetividade e, mais importante até do que isso, tentar bloquear a transmissão naquela família ou naquela população em que foi detectado um caso suspeito. Nós sabemos também que as pessoas estão expostas de várias maneiras, seja no seu ambiente de trabalho, na comunidade ou na sua própria casa. Procurem um médico. As empresas tentem organizar seus funcionários de forma a transmitir a eles a informação necessária, de forma que a gente consiga bloquear a transmissão dessa doença nos vários ambientes em que esses profissionais frequentam, seu domicílio, seu trabalho, instituindo então as precauções necessárias não só para a população, mas também para aquele ambiente por completo, né? Os médicos estão todos sendo treinados e estão aptos a responder essas perguntas, os especialistas estão bem a par da situação atual e conseguem passar essas orientações com bastante clareza. Até para terminar, doutor, eu acho que foi muito importante o que vocês dois disseram aqui, as precauções, mas existe já algumas notícias até da própria Folha que esta gripe suína, ou seja, esta gripe vai ser pior em 2010. Vocês acreditam que isso é verdade? Nós sabemos que alguns vírus têm um comportamento que obedece essa forma. Nós classificamos como a primeira e a segunda onda e que existe a possibilidade da segunda onda ser ainda mais grave que a primeira. É um vírus novo, nós não temos tantas informações assim, eu acho que isso é um pouquinho de especulação. Cabe, nesse momento, tomar todas as medidas para evitar a disseminação dessa onda e nos prepararmos da melhor maneira possível para uma eventual segunda onda. Caso isso aconteça, se as primeiras medidas forem tomadas de maneira correta, a segunda onda deve ser mais fácil de ser enfrentada. Provavelmente, na segunda onda, nós teremos vacina já para isso. A esperança mundial é que a vacina esteja disponível já em escala populacional. Hoje ainda não tem. Hoje ainda não. Hoje nós temos várias vacinas em testes, mas nenhuma ainda em produção para escala comercial. Bom, eu acredito que o nosso telespectador pôde ter informações importantes acerca da gripe suína, principalmente sabendo que os sintomas são sintomas muito mais rápidos do que a gripe normal, do que a gripe que todo ano acomete aí a nossa população, e muitas vezes ela acaba sendo não só mais intensa, mas mais grave, necessitando até de internação e levando ao óbito. Vocês tiveram informações importantes de como prevenir, de como se comportar e evitar aglomerações. Deve sim ter a preocupação, e se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui, tenho certeza que a doutora Valéria, o doutor Gustavo terão um maior prazer em respondê-las. Se ainda assim restaram essas dúvidas, então responderemos através do nosso site. Entre no site, deixe sua pergunta, clique lá no link do nosso programa e nós responderemos assim que chegar as perguntas. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Gostaria ainda de deixar um grande abraço ao trabalho maravilhoso realizado aqui pela DRS de Bauru. À frente da DRS está a Doroti, tem a Tereza, a Mariângela. Muito bom trabalho realizado por essas profissionais que realmente vestem a camisa do Estado e estão aí à frente da saúde na nossa região. Muito obrigado a vocês e até a semana que vem. Um ótimo final de semana e que Deus os abençoe. Até mais.